pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal novamente. Eu sou a professora Juliana Valassi e hoje estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre terminologias em enfermagem, dando continuação à nossa aula passada sobre anotação de enfermagem. Hoje nós vamos falar sobre as terminologias, sobre as regiões anatômicas do corpo e como aplicar a terminologia e como localizar as regiões anatômicas nas anotações de enfermagem enquanto aplicação prática. Então, nessa aula, nós vamos ver a respeito da definição das terminologias, vamos fazer uma correlação com as metas internacionais de segurança do paciente, vamos falar um pouquinho sobre as principais terminologias utilizadas no dia a dia, sobre a localização anatômica dos principais segmentos corporais, vamos fazer um exercício de fixação e vou deixar aqui as referências bibliográficas para vocês que foram utilizadas nessa aula, ok? Então, a terminologia médica é utilizada no dia a dia de diferentes serviços de saúde, como hospitais, clínicas e demais instituições. Essa linguagem específica é fundamental tanto para os registros sobre a condição de cada paciente e cliente, quanto para a comunicação entre os profissionais que prestam os cuidados. Então, aqui eu coloquei uma foto de uma punção venosa periférica no membro superior esquerdo na fossa cubital. Então, provavelmente essa pessoa que está fazendo essa punção venosa, aí com um scalp para retirada de sangue ou para administrar medicamentos, hoje em dia é mais usado para retirada de sangue, ela provavelmente vai descrever assim na anotação de enfermagem: realizada punção venosa em membro superior esquerdo, na primeira tentativa, procedimento sem intercorrências, coletada amostra de sangue para exames laboratoriais, realizadas orientações sobre a retirada dos resultados para o paciente. É uma das possibilidades de anotação. Por que é importante usar terminologia para fazer anotação? Imaginem uma instituição com 1.000 profissionais só da equipe de enfermagem, cada um escrevendo ao seu próprio modo, cada um escrevendo com a linguagem que acha mais apropriada. Isso geraria até riscos assistenciais para o paciente, poderia até colocar a vida do paciente em risco. Por quê? Pela falta de padronização da linguagem científica. Então, aqui no contexto profissional, para auxiliares, técnicos e enfermeiros, nós vamos utilizar as terminologias indicadas para cada atendimento, ok? Enquanto correlação com a segurança do paciente, a comunicação faz parte da meta 2. Então, a comunicação assertiva, tanto verbal quanto escrita, gera segurança para o atendimento do paciente. Então, é muito importante utilizarmos as abreviaturas permitidas pelas instituições, pelo Corém, pelo COFEM, e também as terminologias médicas que são aplicadas e padronizadas para aquela instituição quando nós formos registrar a assistência de enfermagem na anotação de enfermagem, ok? Agora, a respeito das terminologias, eu trouxe algumas aqui para nós analisarmos. Por exemplo, abscesso é um acúmulo localizado de pus em tecidos devido à infecção. Depois eu vou disponibilizar essa aula para download e vocês vão ver aqui abaixo da minha imagem, que está sobreposta, né, a minha narração, tem a foto de um abscesso, que é um acúmulo de pus. Então, nós não escrevemos acúmulo de pus, nós escrevemos o termo abscesso. Tem também cefaleia, que é a famosa dor de cabeça de intensidade variável. É um dos primeiros termos que nós aprendemos quando nós começamos a estudar enfermagem. E aí que começa a dar aquele start na nossa mente. Olha, a partir de agora, eu não vou mais escrever com linguagem comum. Eu vou usar terminologia médica. E a terminologia para descrever cefaleia quer dizer, terminologia para descrever dor de cabeça é cefaleia, ok?
Edema, acúmulo anormal de líquido nos tecidos. Como o edema é conhecido? Como inchaço, mas a gente não fala pé inchado, mão inchada, barriga inchada, nada disso. Nós vamos usar só a terminologia para compor boas anotações. Coloquei aqui uma foto abaixo, né, de um dorso do pé edemaciado, para vocês verem aí uma ilustração de edema, ok? Hematoma, acúmulo de sangue fora dos tecidos devido a trauma. Então, quando há um rompimento de um vaso sanguíneo, um extravasamento de sangue é chamado de hematoma, aquela coloração azulada que fica abaixo da pele, que vai ser absorvida ao longo do tempo, ok? Lipotímia, desmaio ou perda momentânea da consciência. Então, quando alguém perde a consciência e desmaia, nós não escrevemos assim no prontuário, paciente desmaiou. Nós colocamos assim, paciente apresentou um quadro de lipotímia, ok? Tá claro até agora? Depois vocês pausam essa aula, leem de novo cada termo e vão criando aí mecanismos de memorização para que vocês utilizem esses termos no dia a dia, ok? Na sequência, então, nós temos hipertensão, pressão arterial elevada de forma persistente. Hipotensão, pressão arterial baixa, podendo causar tontura. Taquicardia, aumento da frequência cardíaca acima do normal. E bradicardia, diminuição da frequência cardíaca abaixo do normal. E temos também febre, elevação da temperatura corporal acima do normal. A Sociedade Brasileira de Cardiologia fez uma mudança na diretriz da hipertensão arterial e colocou uma faixa agora de pré-hipertensão, que é entre 120 e 130 milímetros de mercúrio para sistólica, se não me engano, que eu não li na íntegra, tá bom? E na diastólica entre 90 e 99. Mas para a nossa prática do dia a dia, não faz um impacto tão grande essa mudança, porque ela vai ser incorporada aos poucos e a equipe médica vai passar a orientar os pacientes que estiverem dentro dessa faixa de valor de pressão arterial, ok? Trouxe aqui também um monitor multiparamétrico. Esse aqui é o monitor que mostra mais parâmetros vitais, então ele se chama monitor multiparamétrico. Que nós temos aqui em rosa, frequência cardíaca 89. Qual é o parâmetro de normalidade para o adulto? De 60 a 80, em algumas literaturas, mas na maioria das literaturas prevalece de 60 a 100. Abaixo de 60 nós chamamos de bradicardia, acima de 80, acima de 100 principalmente, chamamos de taquicardia, ok? Pressão arterial, nós temos um valor bem pequenininho aqui, 108 por 68. Paciente levemente hipotenso. Hipotensão arterial abaixo de 120 por 80. Hipertensão arterial acima desse valor aí, de acordo com a nova classificação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nós vamos assimilar nos próximos meses aí, ok? Esse número 99 provavelmente é a saturação periférica de oxigênio, aquele que coloca no nosso dedinho quando nós vamos lá na triagem passar para fazer o atendimento ali de pronto-socorro, né? Qual é o valor de normalidade da saturação periférica de O2, SpO2, de 95 a 100? Esse 16 provavelmente diz respeito à frequência respiratória, que o normal no adulto é de 16 a 22, e o 36,8 é a temperatura axilar do paciente. Quais são os valores normais de temperatura axilar? 36,5, temperatura normal. 37,5, estado subfebril. 38, estado febril. 39, estado de hipertermia, ok? Dando continuidade à nossa aula, vou falar um pouquinho mais sobre alguns termos e para que você memorize e depois tire as suas dúvidas, você tem o recurso de pausar, de voltar, repetir até você memorizar, ok? Seguindo, hipotermia, queda da temperatura corporal abaixo do normal.
Coloquei aí essa imagem do resgate colocando uma manta térmica em um paciente em atendimento. Por quê? Temperatura corporal normal 36,5. Se o paciente estiver em uma situação onde vai ocorrer o resfriamento da sua temperatura, é importante aquecê-lo para que ele não entre em um estado de intercorrência. Nosso corpo, para funcionar normalmente, todas as reações enzimáticas, é necessário que a nossa temperatura esteja em 36,5, ok? Diarreia, evacuação frequente de fezes líquidas. Constipação, dificuldade ou atraso na evacuação intestinal. Náusea, sensação de desconforto estomacal com vontade de vomitar. Vômito, expulsão forçada do conteúdo estomacal pela boca. O vômito também é conhecido como êmese. Então, nas nossas anotações de enfermagem, nós escrevemos da forma correta, ok? Continuando, icterícia, coloração amarelada da pele e olhos devido a excesso de bilirrubina, uma manifestação de uma condição patológica, normalmente a falha de metabolismo no fígado. Anemia, redução da quantidade de hemoglobina no sangue. Leucocitose, aumento dos leucócitos no sangue, sinal de infecção. Leucopenia, diminuição de leucócitos no sangue, risco de infecção. Hiperglicemia, níveis elevados de glicose no sangue. Coloquei aqui a imagem de um glicosímetro com valor de glicose alterado, 187, um valor passível de intervenção para diminuição, ok? Que o normal é até 100. Hipóxia, diminuição da quantidade de oxigênio nos tecidos. Dispneia, dificuldade respiratória ou falta de ar. Taquipneia, aumento da frequência respiratória. Bradipneia, diminuição da frequência respiratória. Asfixia, interrupção da respiração, levando à falta de oxigênio. Então, esses foram os termos que eu trouxe para nós conversarmos aqui um pouquinho. Você pode procurar no Google, fazer uma busca, você vai encontrar uma lista de muitos PDFs gratuitos com os termos de A a Z que são utilizados na assistência da saúde. Mas calma, não entre em desespero. Você vai aprender com o passar do tempo, lembrando-se que nós iniciamos as anotações de menor complexidade para as anotações de maior complexidade e aos poucos você vai memorizar. O que é memorizar? Literalmente, você precisa decorar essa terminologia. Mas à medida em que você for exposto a isso nos estágios, na sala de aula, na sua prática profissional após se formar, naturalmente você vai aprender. O importante é você se dispor a estudar, para que você possa memorizar, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as regiões anatômicas. Por quê? Para compor as anotações de enfermagem, é importante você localizar onde está acontecendo, onde está aquilo que o paciente está referindo, ou onde o paciente tem um catéter, onde o paciente tem um dreno, onde o paciente tem uma incisão cirúrgica. Então, você tem que localizar na sua anotação de enfermagem da forma correta. Então, aqui nessas imagens eu trouxe a parte anterior da face, do pescoço, do crânio e a parte posterior também. Então, eu vou falar só algumas principais mais usuais. Olha, região frontal do crânio, região cervical anterior no pescoço, região cervical posterior do pescoço, região occipital, região parietal. Nós não colocamos somente que está acontecendo algo na cabeça do paciente, nós não podemos escrever assim. Nós temos que escrever com a terminologia correta. Depois você pausa esse vídeo, dá um zoom nessa imagem, ou então você baixa um atlas de anatomia
no Google e vai estudar essas regiões. Normalmente, o nome da região anatômica, o nome do segmento corporal segue a nomenclatura anatômica, já designada para os músculos, para as regiões ósseas, e assim nós damos seguimento na descrição nas nossas anotações de enfermagem, ok? Na parte do tórax, na região torácica anterior, nós temos aí, ó, a região inframamária, ó, vou colocar a setinha do mouse aqui para você ver. Nós temos a região axilar média, a região axilar. Temos aqui também a indicação do epigastro, que nós vamos ver específico lá no abdômen. Temos a região do hipocôndrio também. Por que nós precisamos saber disso? Temos aqui a região external, para nós escrevermos corretamente as nossas anotações de enfermagem. Mas, nossa, como técnico de enfermagem, eu preciso saber disso? Sim, para você compor as suas anotações de uma forma correta, para que as pessoas que leiam sem ver o paciente saibam localizar minimamente o que você está tentando descrever na sua anotação, ok? Aqui na região posterior, nós temos ó, a região vertebral, região supraescapular, infraescapular, temos a região sacral, que é uma região muito utilizada pela enfermagem. Temos também a descrição da região lombar. Então, é importante que você pause esse vídeo, que você dê um zoom, que você olhe atentamente, que você revise os seus materiais de aula, porque lá no campo de estágio, eu, em especial, cobro dos alunos que eles saibam colocar estes nomes. Aí eles me falam assim, mas Pro, eu não sei. Se você não estudar fora da sala de aula, realmente não vai ter como você saber. Aquilo que você aprende na sala de aula é só um direcionamento, é um norte para que você dê continuidade aos seus estudos. Por isso que eu estou aqui para te ajudar, para te auxiliar, para retomar o que você já aprendeu na sala de aula, para que você possa de fato memorizar aquilo que você precisa para exercer a sua profissão dentro de poucos dias, quando você estiver formado, ou você que já se formou e esqueceu quase tudo porque ainda não está praticando. Então, vem comigo relembrar para que você passe aí nos processos seletivos, para que você exerça a sua profissão com mais segurança, mais eficiência e mais qualidade para o paciente, ok? E agora nós vamos falar da região do abdômen, que é uma das regiões mais utilizadas na descrição, na anotação de enfermagem. Vamos falar desses números de 1 a 9. O abdômen está dividido como um jogo da velha e a região número 1 é o hipocôndrio direito. Número 2, região epigástrica. Número 3, hipocôndrio esquerdo. Número 4, flanco direito. Número 5, região mesogástrica. Número 6, flanco esquerdo. Número 7, fossa ilíaca direita. Número 8, região hipogástrica ou região suprapúbica. E número 8, fossa ilíaca esquerda. Então, mais uma vez, o que, que você vai fazer? Você vai pausar esse vídeo, você vai dar um zoom, você vai colocar regiões anatômicas do abdômen no Google e pegar a maior imagem que você puder e você vai recortar, colar na sua caderneta de estágio, você vai andar com essa foto para cima e para baixo, até você memorizar o nome dessas regiões do abdômen, ok? Dando continuidade, eu trouxe aqui a face anterior do membro superior e a face posterior. O que nós temos que saber aqui? Descrever as regiões da mão, descrever o braço, antebraço, a região cubital, onde nós fazemos a coleta de sangue normalmente e puncionamos acessos venosos, apesar de ser uma região bem contraindicada, mas onde estão as veias mais calibrosas.
Temos a região do deltoide também, que recebe vacinas. Então, depois você pausa esse vídeo, dá um zoom, olha bem grandão esses nomes e vai estudando e vai memorizando, tá bom? Da mesma forma, temos aqui a região da perna, uma região muito localizada, a região glútea na parte posterior, né, que já está ali mais acima da perna, mas ainda está descrita anatomicamente juntamente com a perna. Temos aí face lateral da coxa, face anterior, e temos toda a descrição do segmento do membro inferior esquerdo, incluindo os pés. Você dá um zoom nessa imagem, aumenta, vê direitinho os nomes, vai memorizando, porque é dessa forma que você vai escrever na anotação de enfermagem, ok? Então, nós estamos caminhando para o final da nossa aula e eu queria deixar aqui, enquanto indicação para vocês, esse material que se chama Registros de Enfermagem no Exercício da Profissão, que é do Corém e do COFEM. Você busca esse material em PDF, faz o download lá do Google e lá tem o exemplo de todas as anotações de todos os procedimentos, como podem ser iniciados, como podem ser compostos, e tem também todas as abreviaturas que são padronizadas. É um material muito rico que pode te dar um norte para você começar a desenvolver as suas próprias anotações de enfermagem, ok? E agora nós vamos fazer um exercício de fixação. E como que funciona? Normalmente, cada um vai desenvolver a sua escrita. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse referencial teórico que você trouxe da sala de aula, você vai pegar esse referencial teórico que, na verdade, eu estou aqui fazendo uma revisão com você, porque a sua professora já te ensinou isso lá na sala de aula, e aqui nós estamos revisando novamente para que você possa memorizar de uma vez por todas. E o que é importante? Que você traga toda essa bagagem para compor as suas anotações de enfermagem. Aonde? No campo de estágio e na sua vida profissional. Lembrando que nós falamos na última aula que é necessário anotar tudo bem anotado, porque é um respaldo jurídico para nós como cidadãos e como profissionais, ok? Então vamos ler essa anotação. Os pontos que eu coloquei em vermelho são os pontos que vão aparecendo aí, ou de acordo com a aula, ou de acordo com aquilo que deve constar na anotação de enfermagem. Como que nós vamos fazer uma anotação de enfermagem? Vamos fazer na sequência cefalopodálica, tá bom? Aqui é uma anotação de enfermagem de uma paciente cirúrgica, é uma primeira parte, pode depois, sendo uma anotação de admissão, pode ser finalizada, ok? Vamos lá. Sempre anotação precedida de horário, e essa daqui é mais uma descrição de um caso do que uma anotação em si, é uma mistura das duas coisas, tá bom? Paciente FR, 64 anos, internada na UTI há 2 dias, em segundo dia de pós-operatório de gastrectomia. Então, eu não consegui localizar aquele símbolo, né, de segundo aqui no meu teclado, então eu coloquei só o número, mas na parte escrita a gente coloca a bolinha, eu tracei embaixo, tá bom? Como que nós contamos o pós-operatório? O pós-operatório imediato são as primeiras 24 horas e depois primeiro PO, segundo PO, assim sucessivamente, tá bom? PO é pós-operatório. O que é gastrectomia? Gastrectomia é a retirada do estômago, provavelmente não total, mas de uma parte, tá bom? Nesse caso, por CA de estômago. Encontra-se consciente, orientada, refere algia aos pequenos esforços e recebe analgesia conforme prescrição médica. Segue em jejum, com NPP a 35 ml hora, em catéter venoso central, em veia jugular direita. Por que essa paciente está com NPP, que é nutrição parenteral total? Ela está em jejum, porque ela fez uma cirurgia no sistema digestório. Então, para que esse sistema possa se recuperar, o paciente não pode comer.
Só que o paciente não pode ficar sem comer, senão ele fica desnutrido. Então, nesse caso, como ela não pode passar pelo processo de digestão utilizando o seu próprio sistema digestório, o médico optou por instalar uma NPP. O que é uma NPP ou NPT? É uma nutrição manipulada farmacologicamente, que vem numa bolsa esterilizada, precisa correr em uma via exclusiva do catéter venoso central para nutrir o paciente. Tem todos os elementos que ele precisa para que ele seja nutrido enquanto ele estiver em jejum. Só quem instala a NPP é o enfermeiro, o técnico de enfermagem faz a manutenção, a observação da infusão, observa o paciente também durante essa infusão, mas quem instala é o enfermeiro, ok? E o que é CVC? É uma sigla de catéter venoso central. O que é VJD? É uma abreviatura de veia jugular direita. Se for VJE, é veia jugular esquerda. Onde que tá jugular? Aqui, ó, no nosso pescoço, desse lado e desse lado, tá? Segue em jejum com NPP a 35 ml hora, porque a NPP vai na bomba de infusão, tá bom? Tem que ser uma infusão precisa, programada, para que seja administrado ao paciente. No catéter venoso central, na veia jugular direita, o curativo da inserção, olha só como ele tá, curativo limpo e seco na inserção. Então, o que você imagina? Que tem ali um filme transparente direto em cima da inserção do catéter ou nas primeiras 24 horas, às vezes tem uma gaze para conter ali um discreto sangramento, mas normalmente fica visível para que a equipe avalie se esse catéter tem sinais flogísticos ou não. E hoje, quem faz a troca do catéter venoso central, do curativo, aliás, não do catéter, só quem insere o catéter é o médico. O enfermeiro é quem faz o curativo do catéter venoso central. Era uma atribuição do técnico de enfermagem, mas hoje em dia já não é mais. Passou a ser uma função privativa do enfermeiro, tá bom? Hemodinamicamente estável. O que é um paciente hemodinamicamente estável? Os sinais vitais estão estáveis. Essa paciente, no caso, está normocárdica, normotensa, afebril e eupneica. O que é normocárdica? Os parâmetros do batimento cardíaco dentro da normalidade. Normotensa, da mesma forma, não está nem hipo nem hipertensa, não está nem brade nem taquicárdica. Eupneica, respiração normal, não está nem taquipneica, nem bradipneica, nem dispneica, está respirando normalmente. E também não está com febre, porque dentro dos sinais vitais tem aí a avaliação da febre. Então, quando se diz hemodinamicamente estável, todos os sinais vitais normais. Hemodinamicamente instável, com os sinais vitais alterados, ok? Se ela está hemodinamicamente estável, então ela não precisa de drogas vasoativas. DVA é drogas vasoativas, tá? Por se tratar de uma anotação de UTI. Presença de incisão cirúrgica ocluída em flanco direito, presença de pequena quantidade de sujidade hemática. Então, aqui nós tivemos a marcação da localização anatômica, conforme eu mostrei lá nas regiões do abdômen para vocês, e sujidade hemática é a drenagem, nós não falamos assim sujeira vermelha, ou você pode colocar sujidade hemática ou sanguinolenta, tá bom? Com dreno de Penrose em incisão cirúrgica, apresenta pequena quantidade de secreção seremática em curativo. Que mais nós podemos colocar para completar essa anotação de enfermagem? Se ela teve diurese, se ela teve evacuação, como estão os membros inferiores, se ela está de meia elástica ou não, se ela tem aquele dispositivo, né, para incentivar a circulação sanguínea ali também. No final, você pode colocar de grades elevadas, rodas travadas. É que aqui ficou um pouco uma mistura de anotação de enfermagem com descrição do caso. Eu só quis trazer desta forma para vocês, para fazer algumas marcações aí sobre o que nós falamos aqui na aula, ok? Então, aos poucos, vocês vão desenvolver as anotações de enfermagem.
utilizando a terminologia adequada, utilizando as regiões anatômicas adequadas para descrever incisões, drenos e catéteres e curativos, tá bom? O que eu sugiro que vocês façam? Peguem as suas anotações de estágio, peguem os exercícios feitos em salas de aula, acessem aquele manual de anotação de enfermagem do Corém, que eu falei na aula passada. Ele tem vários exemplos de anotação de enfermagem. Acessem esse manual de registros de enfermagem do Corém e do COFEM, para que vocês se familiarizem com essa linguagem. Por quê? Nos processos seletivos de hospital, normalmente são 10 questões, contendo ali 3 cálculos. Se errar um cálculo, já não passa na prova. E normalmente tem algum estudo de caso descrito dessa forma parecida com o que eu trouxe aqui, e eles pedem para você fazer 5 ou 10 intervenções de enfermagem e uma anotação de enfermagem. Por quê? Eles querem que você evidencie de forma escrita ou de forma verbal, se tiver uma sabatina com a enfermeira da educação continuada, eles querem que você evidencie se você sabe fazer o cuidado, ou explicando ou escrevendo. E o critério para você passar no concurso público, o critério para você passar na prova de admissão dos hospitais, de UBS, de clínica e tudo mais, é a prova. Então, é importante estudar, por isso que eu estou aqui para ajudá-los nessa jornada, ok? Nesse último slide, eu coloquei algumas referências bibliográficas que eu utilizei, o acesso a esse site, se vocês quiserem acessar e ver todo o material de forma completa que eu utilizei aqui, as imagens e o conteúdo dessa aula. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Eu agradeço pela sua audiência. Eu não fiz e-book desse material, mas eu vou deixar o link do meu Telegram, vou deixar o meu Instagram, e qualquer dúvida que eu possa te ajudar, entre em contato comigo. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.